moçada! Sejam bem-vindos para mais uma aula nesse domingão de manhã. Vocês sabem que normalmente nas minhas aulas eu começo com uma pergunta e hoje não vai ser diferente, mas antes disso eu espero que todo mundo esteja, muito bem. Se cuidem para logo a gente se ver, né? Ter uma aula presencial. Quem aí tá com saudade? Eu tô muito, hein? Tô com muita saudade. Mas enfim, sem demora, sem enrolação, vamos pra pergunta. Quem aí já percebeu, não, fala sério, quem aí já percebeu que quando a televisão tá ligada, tá passando algum jornal? Quem aí tem os pais que amam, ou a vovó, algum parente, enfim, que amam noticiário? Sabe o William Bonner falando alguma notícia muito importante? Então... Essa musiquinha vocês já ouviram, né? Jornal Nacional, vocês se conhecem. Mas assim... Pode até ser comum vocês já terem visto, né, na televisão, notícias, vários noticiários, jornalistas, mas eles costumam dar uma notícia antiga, só falar de, sei lá, 2008, 2001 ou 1900 e bolinha? Não, né? Os jornalistas, eles se empenham para trazer notícias da atualidade, porque o papai e a mamãe não vão querer ver coisa que aconteceu, anos atrás. Eles querem estar por dentro de que tudo tá rolando, do cotidiano, do recente, para se atualizar, para saber o que tá acontecendo. Por exemplo, seria uma revista de moda. Quem aí gosta de moda? Ou a mamãe, enfim. E vocês acham que quem gosta, né, vai se prender a uma moda muito antiga? Porque a moda, ela vem e vai, né? Mas assim, normalmente as pessoas querem estar na moda, né? No que tá em alta. Porque eles querem estar de acordo com o que tá bombando ali na atualidade. E a Bíblia, ela não foge desse exemplo. E um PS, né? Um diferencial dela é que ela nunca sai de moda. E ela também nunca vai ter uma notícia tão antiga que, por exemplo, se passasse num jornal... ia ser desinteressante. Não! Ela sempre serve porque a palavra de Deus diz que ela é viva e tudo que está escrito é útil para ensino. Então a palavra de Deus, ela é viva em todos os nossos dias, no nosso cotidiano. Ela serviu tanto para o povo do Antigo Testamento, quanto para o Novo Testamento, quanto em pleno século XXI aqui pra gente. Bom, já que a gente tá nessa de Bíblia, vamos diretamente pra ela, né? Vamos puxar um versículo aqui, que tá lá em Provérbios, capítulo 25, e o versículo também é 25. Vamos ler? Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. Nossa, fala isso, né? Bom, hein? Tá com aquela sede, vocês crianças que tem um pique, né? Nunca tão cansados, amam brincar, correr, tem uma energia, assim, surreal. Quando você corre, quando você faz aquela brincadeira, pique bandeira, pega, esconde. Nossa, cansado, pega uma garrafinha d'água, toma uma água, não é refrescante, não é muito bom. É aliviante, né? Então, vai pegando, vai entendendo. O que vocês entenderam desse versículo? Eu dei um exemplo aqui que foi bem prático, né? Que quando a gente ouve uma notícia boa que a gente não tá esperando, então a gente é pego de surpresa, essa notícia realmente nos surpreende para um lado positivo, porque é uma notícia boa, ela é como tomar uma água fresca quando se tem sede. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Eu vou contar uma história de um menino chamado Joãozinho. O Joãozinho, ele tinha idade assim de vocês, ele tava na escola, né? Mas aí, gente, ele tinha uma prova pra fazer. E aí vem a discórdia, porque eu sei que alguns que estão ouvindo amam matemática e tem alguns que... Ih, tia Lu, eu não gosto muito. Se ela estiver aqui, eu vou pra lá. Eu me encaixo nessa, tá bom, gente? Eu não gostava muito de matemática quando tava na escola, mas tinha que estudar, né? Tem que aprender porque ela é uma matéria muito importante. Tudo bem que a gente tem preferências. Eu prefiro português, por exemplo. Eu gostava de ciências. Matemática ali, física, eu não gostava muito. Mas não tira a importância dessas matérias, né? Mas tudo bem. E Joãozinho, ele precisava tirar uma nota muito boa nessa prova, senão ele ficava de recuperação. É muito triste, né? Ficar de recuperação. Imagina a pressão, quanto ele ia ficar magoado, né? Mas enfim, ele precisava ir bem nessa prova. Vocês estão preparados? Tem certeza? Vou contar uma coisa agora, hein? Sabe o que aconteceu, gente? O professor precisou viajar de última hora, assim. Ele pegou as coisinhas dele, colocou na mala e partiu.
Meu Deus, o Joãozinho ficou desesperado, ficou muito ansioso. Eles, né, tiveram aula com o professor substituto enquanto isso, mas ele queria, porque queria saber a nota dele. Ele precisava daquela notícia, né, pra acalmar ali o coração, porque tava acelerado. Eis que o professor volta da viagem e ele começa a chamar os alunos, né, em ordem alfabética. Lembrando que ele é o Joãozinho. Então tinha umas letras aí na frente, né? Joaquim, Jonatas, tudo foi dando uma ansiedade. Não chegava no Joãozinho. Aí chegou no Joãozinho. Imagina o coração disparou, tava ansioso. Imagina quando foi chamar o nome dele. Pra quê? O que vocês acham? O Joãozinho tirou uma nota boa ou uma nota ruim? Vou dar uns 5 segundos, hein? Chega, porque eu tô ansiosa pra contar. O Joãozinho foi muito bem na prova. O professor chamou ele e, ó, ele tirou 10. Nossa, foi melhor do que ele esperava, foi melhor do que ele imaginava, né? Porque ele, pra não ficar de recuperação, ele precisava, não precisava tirar 10, né? Ele precisava ir bem, mas não 10. Ele tirou nota máxima. Foi muito melhor do que ele tava pedindo, do que ele tava esperando. De fato, surpreendeu ele. Por quê? Ele tava tão ansioso que parece aquele versículo que a gente leu. Ó, ele bebia água, a boca dele tava seca. Quem ia ficar com a boca seca? Como vocês ficam quando vocês estão precisando de uma notícia ou aguardando alguma coisa, quando vocês ficam ansiosos pra alguma viagem, pra receber alguma coisa, seja uma informação, algum presente? Sabe como o Joãozinho ficou? Bebendo água, porque a boca dele tava seca. E aí parece que não adiantava. Mas aí, como eu já contei, quando chegou essa notícia, nossa, parece que aquela notícia serviu como um copão cheio d'água, que substituiu todas as outras que ele tinha bebido, porque aquela fez o papel mesmo de aliviar, a boca voltou normal, ele ficou tranquilo, deixou de ficar ansioso, ele tava muito feliz. E ó, eu poderia contar várias boas notícias aí, né? Pensem em algumas aí que foram notícias boas que vocês receberam, mas sabe quem é profissional em dar notícia boa? Ó, o nosso Deus. A Bíblia é um exemplo disso, né? A Bíblia traz a mensagem mais perfeita, linda, acolhedora de todas, que é o Evangelho, né? Evangelho significa boas notícias. E ela, como sua mensagem principal, né, do Evangelho, traz à tona um Deus que ama tanto a gente que enviou o seu único filho pra, morrer no nosso lugar. Apesar da gente fazer várias coisas erradas, ele tomou o nosso lugar na cruz e morreu pelos nossos pecados. E todo aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e se arrepende dos seus pecados, tem o perdão para sempre. E não só o perdão, mas um lugar no céu. A gente tem a eternidade, porque essa vida, ó, é muito passageira. Mas enquanto a gente estiver aqui, que tudo que a gente faça seja para honra e glória do Senhor, não é mesmo? E continuando nessa do Evangelho, vamos contar a história toda, né? Bom, vocês sabem que tudo começou aonde? Num jardim, né? Chamado Éden. Então Deus colocou nesse jardim tanta coisa linda, criou os céus, criou a terra, os animais, a natureza, as flores, tudo que nele há, né? Nesse mundo enorme e lindo que a gente vê. E nesse jardim, ele colocou Adão, né? Ele formou Adão do pó da terra e a Eva da costela de Adão. Só que tava a mil maravilhas, tudo muito bonito, e Deus deu uma única ordem para eles. Vocês lembram qual é? Eu acho que vocês sabem, hein? Que não podia comer o fruto proibido. Eles só tinham uma regra, que eles não podiam desobedecer. O resto, tudo podia. Mas parece que quando uma coisa não pode ser feita, a gente quer aquela, né? Por exemplo, tem vários sabores de sorvete. Tem abacaxi, tem limão, tem uva. Eu amo uva. Chocolate, creme. Aí, por exemplo, o de coco não pode tomar. É o único de todos os sabores de sorvete que você não pode tomar, por exemplo, né? Gente, já aconteceu isso com vocês? Parece que o de coco vai ser o mais gostoso dali. Parece que é o que mais vai refrescar. Você precisa daquele sorvete.
porque às vezes aquilo que não pode é aquilo que a gente mais quer, né? A nossa carne, né? O nosso lado pecaminoso, ele sempre tem essas tentações assim. E aconteceu isso com Adão, né? Com Adão e com a Eva. Eles se sentiram tentados ali pelo fruto e deram ouvidos a Satanás, né? Que tinha ali em forma de serpente. Eles deram ouvidos ao diabo e não para Deus. E aí, né, com essa desobediência, porque vocês sabem, tudo que a gente faz que não agrada a Deus, né, que é um pecado, ou que a gente machuca a mamãe e o papai, algum amiguinho, enfim, alguma coisa errada, sempre traz consequências. E a consequência do pecado de Adão e Eva era, ficar longe de Deus, separados, tinham que deixar o jardim e, ter uma vida difícil. E pra fechar, eles iriam morrer. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles se esconderam. Porque outra coisa pra vocês pararem pra pensar. Quando a gente faz alguma coisa errada, vocês já perceberam que a gente tenta se esconder? A gente tem até vergonha pra falar pro papai e pra mamãe, ou pra algum coleguinha. A gente sabe que é tão feio aquilo que a gente fez que a gente não quer contar pra ninguém. É até uma dica, né? Pra vocês saberem, quando alguma coisa que vocês fizeram é errada, é só você pensar, tipo, nossa, é uma coisa que eu me orgulho, é uma coisa que deixaria Deus feliz, Deus ficaria feliz comigo, minha mamãe, meus amiguinhos. Se não, já dá pra detectar aí, né, sem fazer a perguntinha, o que Jesus faria no meu lugar? Pra lembrar que ele tá sempre com a gente, não adianta se esconder, porque é o que Adão e Eva fizeram, eles se esconderam. Mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Ele viu que eles estavam se escondendo. Mas não acabou por aí. Aconteceu algo maravilhoso. Deus foi lá, matou um animalzinho e com a pele dele fez roupas para Adão e Eva se vestirem, né? Porque antes eles andavam no jardim nus, não precisavam usar roupa, porque eles não tinham aberto os olhos para o pecado. Mas depois de terem comido o fruto proibido, lembra que era a única regrinha que Deus pediu para não desobedecer, o pecado entrou no mundo. Mas aí, calma lá, que eu tava falando de coisa boa, né? Deus fez as roupinhas para eles se vestirem e prometeu que um dia ia mandar um Salvador, né? Para nos buscar, para nos curar desse pecado. E mais, ia destruir o diabo. E aí, gente, depois que o pecado entrou no mundo, né, através de Adão e Eva, todo aquele que nasce pecador. O Antigo Testamento, ele fala que, né, naquela época, para você ter o perdão dos seus pecados, tinha que matar um animalzinho, né? Esse animal, ele tinha que ser um cordeiro perfeito, e aí com o sangue, né, derramado e oferecer em sacrifício a Deus, ia ter em troca o perdão. Imagina quantos sacrifícios tinha que ser feito, né, naquela época. Cada pecado tinha que ir lá e matar um animalzinho para oferecer sacrifício. Imagina, faz a conta aí, você até perde a conta. Mas o Antigo Testamento, ele fala muito sobre a vinda de Jesus e principalmente nos livros dos profetas, né, anuncia a vinda dele. E todo mundo tava muito ansioso para essa vinda. Mas vamos falar de coisa boa? A salvação chegou, graças a Deus. No Novo Testamento, a promessa que Deus falou lá no Éden, ela foi cumprida. De fato, nosso Salvador chegou. E vou contar isso aqui para vocês, hein, Certa noite, num campo, tava de noite, perto da cidade de Belém, tinha alguns pastores, eles estavam tomando conta de algumas ovelhinhas. E aí, de repente, uma grande luz apareceu bem diante deles, e não só a luz, como um anjo. E ele disse assim, isso tá lá em Lucas 2, do 10 ao 12. Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. Lembra a boa notícia? O que significa mesmo o evangelho? Boas notícias, né? E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Mais alegria do que o Joãozinho teve naquela prova de matemática, certeza, né? Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês. Gente, imagina a alegria. O Messias, o Senhor. Esta será a prova.
vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. A gente tá falando aqui do nascimento de Jesus, né? Comemorado no Natal. E aí, imediatamente, surgiu um coral de anjos cantando: glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Isso lá em Lucas 2, versículo 14. Nossa, imagina que lindo, gente, um coral de anjos cantando, anunciando a vinda de Cristo, a tão promessa que foi falada, que foi tão esperada no Antigo Testamento, né? E aí finalmente chegou. Quando os anjos voltaram ao céu, os pastores foram depressa verificar essa mensagem que eles tinham recebido, né? Foram ver essa criancinha que estava enrolada ali numa manjedoura que o anjo havia dito. E aí os pastores contaram tudo o que ouviram e viram e todas as pessoas ficaram muito felizes. Que notícia boa! E aí, gente, essa história tá lá no Evangelho de Lucas, né? Como eu falei pra vocês. E, de fato, ela traz a boa notícia que é o Evangelho, que é a vinda de Cristo para nos perdoar, para nos limpar de todo o pecado, porque como a gente viu, a gente nasce pecador devido a esse pecado lá no Éden, né, cometido por Adão e Eva. Mas aí a nossa salvação chegou por meio de Cristo, como a gente já falou, se a gente aceitar, se a gente se arrepender dos nossos pecados e ter Ele como único Senhor, Ele nos perdoa de todo o pecado. Mas claro que é impossível a gente deixar de fazer coisa errada, né? Só lá no céu que a gente vai estar pertinho de Deus todos os dias e aí a gente vai ser perfeito, junto com Ele. Mas enquanto Ele não busca a gente, enquanto Jesus não volta, a gente infelizmente vai cometer alguns pecados. Então, claro que na cruz, Jesus foi o maior, único e suficiente sacrifício. Quando Jesus morreu na cruz, não precisava mais, como no Antigo Testamento, por isso que era uma coisa que eles estavam tão ansiosos. Porque, de fato, Jesus é o nosso herói. Jesus é o nosso salvador. Porque não tinha que, toda vez agora que eu cometer um pecado, eu vou ter que matar um animalzinho. Você pode ver que a gente não faz mais isso nos dias de hoje. Porque foi suficiente o sacrifício de Cristo. Ele era, ao mesmo tempo, perfeito, ao mesmo tempo homem, para tomar o nosso lugar, tomar a nossa culpa, tomar o nosso pecado, para realmente nos dar um lugar ao céu e, nos aproximar de novo com Deus. Pra gente não ter que viver separado dele, nem do amor dele, nem da graça, nem do perdão. Mas, tá bom demais pra ser verdade, né? Que bom que é verdade. Mas, não acabou por aí, tem mais. Você acha? Deus é muito bom com isso, ele não ia parar por aqui. Jesus não tá no céu, à direita de Deus, e vai ficar lá e deixar a gente aqui. Não, ele vai voltar para buscar os seus filhos, para buscar os seus. E a gente, como igreja, como sua noiva que espera a volta de Cristo, vai subir com ele algum dia. E lá em Apocalipse 22:20 fala assim, que Jesus mesmo promete: certamente venho sem demora. Gente, quanta notícia boa, né? Parece realmente que, a gente pegou um copo de água quando a gente tava com sede e refrescou, que nem o versículo lá no comecinho da aula. Que notícia boa, né? Jesus também diz que vai ter um novo céu e uma nova terra. E lá não vai ter pecado nenhum. A gente vai ser perfeito, como eu já falei, com Cristo. A gente vai estar bem pertinho dele. E aí lá não vai ter, então, tristeza, lágrimas, ansiedade, prova de matemática. Vai ser tudo maravilhoso. Eu quero ir pra lá. Na verdade, eu não vejo a hora de Jesus voltar. Então, que a gente possa desejar todos os dias que Jesus volte. Maranata, vem Jesus, para que a gente possa logo subir com ele e, ser feliz para todos sempre. A eternidade está garantida para quem recebe essa boa notícia, esse evangelho, que é o plano da salvação, que é o que a gente acabou de contar aqui. Então, que a gente possa sempre estar se arrependendo dos nossos pecados, aceitar o sacrifício, né? Receber o sacrifício que Jesus já fez por nós e viver de acordo com a vontade de Deus, sempre tentando obedecê-lo, mas se a gente falhar ali, a gente sabe que se a gente se arrepender de todo o coração, Jesus é bondoso, é misericordioso e nos dá o perdão necessário. Então é isso, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado.
Um super beijo, fiquem bem e eu vou orar para terminar, tá bom? Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa aula. Quero te agradecer também por cada criança que está assistindo, que elas possam se sentir muito amadas pelo Senhor, por mim também, pela família delas, pelos amiguinhos. Que bom, Pai, porque mesmo distante a gente pode falar de Ti e a gente consegue ouvir, a gente consegue assistir essa aula. Então, muito obrigado pelo presente que é a Tua Palavra, pelo presente que é o Teu Evangelho, que é essa boa notícia que realmente, Pai, nos surpreende. O Senhor nos surpreende com a Tua bondade, com o Teu amor. Muito obrigado pelo Teu sacrifício, por ter enviado o Teu Filho para ter passado essa dor e pegar o nosso lugar na cruz, para a gente não ter que fazer mais vários sacrifícios como o povo do Antigo Testamento. Então, muito obrigado, Pai, que a gente possa se arrepender dos nossos pecados e ver uma vida que Te agrade. Tudo para honra e glória do Teu nome. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.